Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é quais as lições que podemos tirar desse momento de pandemia, coronavírus, quarentena, e o nosso convidado mais que especial, fazia tempo que não estava presente no programa, Gabriel Carpati, meu pai, especialista, uma das principais referências do segmento condominial, 43 anos de experiência. Seja bem-vindo ao programa feito na sua casa e aqui no Sítio em Atibaia. Que bom, Ricardo. Prazer em falar com você, prazer em falar com o pessoal da Conde TV, apesar de ser um momento muito difícil, né, que nós estamos passando, mas é sempre uma oportunidade de trazer alguma mensagem de otimismo e de algumas questões que a gente pode levantar para colaborar um pouquinho com esse segmento tão importante que é o condomínio. Gabriel, a gente pode começar falando de que forma as lições que podemos ou devemos aprender nesse momento que estamos vivendo tão difícil e único. Talvez não único, porque em 1918, se não falha a memória, tivemos algo similar, mas faz 100 anos, que foi a gripe espanhola. Sempre a gente tira alguma lição, né? E eu vou direcionar, eu tenho ouvido várias mensagens, várias lives, inclusive com você, todo mundo falando da grave crise do coronavírus, que na nossa geração talvez seja mais importante, mas eu queria pegar um aspecto agora, não só de saúde e não só do aspecto econômico. Eu queria falar do comportamental, se você me permite, para a gente mudar um pouquinho do foco. Lógico, é bom a gente fazer uma abordagem diferente, porque eu como um bom crítico, tá todo mundo chovendo muito no molhado. Vamos fazer um enfoque um pouco diferente e tentar tirar lições e abordar assuntos diferentes. E vou te falar o que me fez essa reflexão, Ricardo. Quando o seu sobrinho, meu neto mais velho, ligou para mim, na verdade não me ligou, me passou um WhatsApp, falou: vovô, eu preciso fazer uma síntese para a escola, lá para o 3º ano fundamental, eu queria falar sobre o lixo. Você pode me dar algumas dicas de como vocês lidavam com o lixo quando vocês eram criança? Vocês jogavam aonde? Vocês reciclavam? E aí, Ricardo, isso me fez uma reflexão, e eu tive que dizer para ele que a população na época, né, há 50 anos atrás, ou há 60 anos atrás, era uma população, claro que menor no Brasil, mas a gente não tinha nenhuma preocupação com o lixo. A gente jogava o lixo, não se reciclavam, e aí eu pensei comigo mesmo. Eu vou te interromper, você está falando da sua geração, mas eu lembro que eu tenho 38, a gente começou a reciclar, eu era criança, mas no começo da minha vida, com, 7, 8, 10 anos, não tinha reciclagem no Brasil também. Não tinha, Ricardo. Você sabe que eu praticamente fiquei um pouco envergonhado de que lição que nós deixamos, inclusive para você, meu filho. Então, tudo isso me causou uma apreensão e comecei a pensar o que nós agora vamos deixar para as nossas próximas gerações, que lições nós vamos tirar dessa crise do coronavírus. Então, eu fiz uma ligação entre a pergunta que o meu netinho fez, né, e sobre o que a gente pode fazer para quando a vida voltar ao normal. Quando eu falo que o normal nunca mais vai ser igual ao que era no passado, pode ter certeza que ninguém vai sair dessa crise sem alguma cicatriz. Isso é praticamente impossível. E o que a gente vai aprender com tudo isso? Se a gente tem a propensão de, quando a coisa normalizar, a gente começar a agir como era antes. Então, se você me permite, um rápido cenário do que é o nosso mercado. Se você pensar que no início dos anos 1900, nós tínhamos 70% da população vivendo nas áreas rurais, né? E já agora, nos anos 2000, no início do século XX, no final, a gente tinha 80% da população vivendo nas grandes cidades e nos seus entornos. E os especialistas já dizem que em 2030, 90% da população vai estar vivendo em condomínios, né, nas grandes cidades. Isso significa, Ricardo, verticalização total. Os condomínios são mini-sociedades, às vezes muito maior do que municípios, né? E a gente usa no curso da Gabor a comparação entre a cidade, o menor município aqui de São Paulo, que tem pouco mais de 830 habitantes, e a gente compara com o edifício Copan, que nem é o maior condomínio aqui da nossa região, que é um ícone dos anos 60, do engenheiro Oscar Niemeyer, que tem mais de 5 mil habitantes. E aí eu pergunto, que responsabilidade traz isso para a gente? Todos nós, operadores da área condominial.
advogados, administradores, síndicos e principalmente palestrantes que são formadores de opinião. E por vezes falam muita besteira, né? Ricardo, eu vou deixar isso por sua conta, né? Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com a mensagem que a gente leva, porque as pessoas que nos ouvem, nós temos responsabilidade do que a gente vai transmitir para eles. Eu um pouco mais ousado que você para falar essas coisas, você um pouco mais conservador, mas a gente vê muita gente formadora de opinião levando o condomínio ou o síndico por um caminho não positivo, né? Por um caminho que pode ser complicatório. Mesmo antes da questão da pandemia, a gente já viu muitos casos, e aí eu estou falando desde administradores, advogados, engenheiros, vulgos especialistas, né? Até agora, nesse momento de pandemia, que a cada 10 minutos você entra na internet, tem uma live, né? Então, todo mundo virou especialista com a questão da internet. Então, tomar um pouco de cuidado, os especialistas ou quem fala sobre o assunto, tomar um pouco de cuidado, e quem receber a mensagem também filtrar e não sair numa direção como uma verdade absoluta, né? Ricardo, a gente sabe que condomínio é a bola da vez, né? Para você ter uma ideia, a própria projeto de lei 11.790 do senador Anastasia, que trata de assuntos tão importantes como assuntos de família, arrendamento rural, sucessões, incluiu no projeto de lei questões condominiais, como prorrogação de mandato, assembleias virtuais, poder do síndico. Então, o condomínio é a bola da vez, né? A gente sabe que nessas grandes cidades, 50% da população ou mora ou trabalha em condomínio. Então, tem que tomar realmente, como você colocou, muito cuidado, porque a gente está formando a opinião das pessoas, né? Cada condomínio é uma microsociedade. E se você me permite, eu vou fazer uma reflexão para a gente entender. Eu estou há tanto tempo nesse mercado. Nós estamos vivendo 2020, né? Um ano muito difícil. A primeira lei de condomínio, que tratou especificamente de condomínio, do Caio Mário da Silva Pereira, foi nos anos 64, né? Que concebeu a chamada lei do condomínio. E você sabe que em 2003, quando entrou em vigor o novo Código Civil, ele praticamente reproduziu os 28 artigos da lei antiga. Ainda criou mais uma dificuldade, como a questão das obras necessárias, ultras voluntárias, que a gente ficou com questões difíceis até de quórum. E somente depois dessa lei, né, de 64, que nós estamos falando um pouco mais de 50 anos, que a gente teve a figura do síndico, que a gente teve a figura da convenção, do regulamento interno, e hoje, 50 anos depois, a gente ainda continua esperando que a legislação mude nossos comportamentos. Quer dizer, a figura do síndico, onde está nosso senso de comunidade, né? Se nessa pandemia as nossas ações às vezes são incompatíveis com a vida comunitária, por que as leis vão resolver nossas questões? Veja só, Ricardo, nas reuniões que a gente participa, né? Eu sou muitas vezes em assembleias, em reuniões de conselho, a pergunta que é recorrente, e você sabe disso, é: posso excluir o condômino antissocial? Que ainda procura-se uma legislação para coisas que são comportamentais, que a lei resolva essas questões, Ricardo. Mas você acredita que uma das heranças que devem vir com nesse momento que estamos vivendo, e a gente vê uma movimentação do judiciário, algumas coisas, é uma autonomia maior por parte dos condomínios, pelo menos, se não em termos de legislação, em termos de entendimento dos nossos juízes? Eu não tenho dúvida disso, Ricardo. Você veja que a questão... Você tem um projeto de lei do senador Anastasia, que já sofreu alterações pela senadora, que agora me escapou o nome dela, e que está tramitando, provavelmente vai ser aprovado nas próximas semanas. Mas se nós estivéssemos esperando a legislação, os síndicos eventualmente não poderiam nem assinar os pagamentos do banco. E você veja que o banco, especialmente o Banco Itaú, independente da legislação ter sido aprovada, já prorrogou o mandato das procurações, considerando os mandatos até vencidos dos síndicos. Então, eu digo para você, sem medo de errar, a lição que a gente tira nisso, dessa grave crise, né, do Covid-19, não está na legislação, ele está na gestão. A gestão, hoje, nós precisamos de síndicos que entendam de gestão, né, muito mais do que a legislação. Eu vou usar uma frase do que você conhece, que é o meu ídolo da parte da administração, que é o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, e você também estudou isso. Se você não pode medir, você não pode gerenciar.
Nós estamos querendo gerenciar uma situação que a gente não pode medir sem um planejamento global. Não existe um plano. Se o síndico não tem uma visão global do que está acontecendo, como é que ele consegue criar um plano de contingência para atender essa situação agora? A gente está vivendo um momento de flexibilização, né? O próprio, você falou do Itaú, os bancos, as instituições financeiras, mesmo governamentais, estão flexibilizando tudo, inclusive a gente está falando do mandato de síndico, né? Aprovações, esse tipo dando uma autonomia maior, independente de legislação, mesmo o entendimento judiciário está indo para essa parte. Mas esse momento pode demorar um pouco menos, um pouco mais, mas ele vai passar. A pergunta é que no pós, a gente vai conseguir ter um pouco, no seu entendimento, dessa autonomia nas relações independente do Poder Judiciário? Qual a tendência? Eu vou te dar dois aspectos. Vou te dar um exemplo do que é aplicar a legislação e o que é juntar com a gestão. O que é gestão? Você veja o caso da questão trabalhista da MP 936, né, que ele permite a redução de trabalho da jornada de trabalho e do salário. Isso sem a participação dos sindicatos, né, agora confirmado até pelo Supremo Tribunal Federal. O que acontece? É uma negociação direta entre patrões e empregados, no nosso caso, síndicos. Tudo sem aplicação de conciliação, de negociação, sem esperar as decisões dos tribunais. Então, isso mostra para a gente, Ricardo, que a gestão ela é importante. E você me pergunta do pós, eu vou falar uma coisa para você do pós que me preocupa um pouco, porque eu sinto, claro que não todos, mas eu sinto um grande despreparo dos nossos síndicos, justamente por não ter uma visão global de planejamento. E vamos pegar o exemplo dos nossos governantes. Você veja como é que funciona município contra Estado, Estado contra governo federal, o executivo contra o judiciário. Quando você não tem uma junção, não tem um plano de curto, médio e longo prazo, as pessoas ficam atrapalhadas. O condomínio é uma sociedade. Se você não tem um síndico que trabalha, que traz o conselho, que tem um planejamento, que discute com os moradores, a questão fica complicada sem uma ação. Você me perguntou o que vai ser o pós, eu vou dizer uma coisa que é até desagradável, mas eu vou dizer para você. Hoje nós estamos discutindo, e a grande questão eu posso prorrogar o mandato, eu posso fechar as áreas comuns, eu posso não comunicar a saúde pública de alguém que está contaminado, tudo é pergunta, eu posso. Essa crise vai passar, nós já vivemos outras, a gente sabe que a população e os condôminos muitas vezes têm memória curta. Em outro contexto, numa outra situação, as pessoas vão perguntar para o síndico assim, por que você fez isso? Por que você fechou a área comum? Por que você fez tal coisa? Então, a cobrança depois vai ser maior. E qual é a solução? É saber que a gente tem que estar preparado, é saber que nós temos boas assessorias. Não imagine os síndicos que esse plano de exceção que nós estamos vivendo agora, ele está rasgando a Constituição, está rasgando o Código Civil, a Convenção do Condomínio. Então, tudo isso continua vigorando. A gente está vivendo um regime de exceção. Deixa eu te interromper. Independente da crise financeira que nós iremos viver maior ainda no segundo semestre, com certeza, o pós deve valorizar a capacidade. O síndico profissional eficaz, com conhecimento, a administradora que dê um suporte, o jurídico, o engenheiro, porque a tendência nesse momento que a gente está vivendo, redução de custo. Então, eu vou tirar o síndico X e colocar o Y, que é metade do preço, a administradora, que é metade do preço. Essa pode ser uma tendência errada nesse primeiro momento, mas que deve ser suprimida mais na frente por conta do que acontece por essa mudança. Ricardo, você deu um exemplo muito feliz. A gente vive uma época muito difícil de necessidade de contingenciamento, que na minha ótica tem que fazer parte de um plano global. Claro, nós estamos... saiu uma pesquisa agora na semana passada no Estadão, de um instituto de pesquisa que informou que uma das contas que as pessoas não estão pagando é a conta de condomínio. Então, a cota condominial, a inadimplência que já existia, subiu 10%. Eu faço uma avaliação que a gente deve ter provavelmente mais 8% a 10%. A nossa inadimplência provavelmente vai chegar a 20%. Isso exige o quê? Exige um plano de contingenciamento. Mas eu te pergunto, isso faz com que a gente não tenha cuidado do elevador? Isso faz com que a gente não tenha cuidado da bomba d'água? Então,
a gestão ele tem que ser contingenciada, né? Talvez usar o fundo de reserva, eventualmente a gente reduzir obras, cortar alguma despesa, mas com muita responsabilidade. Imagina nesse momento se você corta o sistema de segurança porque tem um custo e você tem uma evasão nesse condomínio. Olha só, é a mesma coisa Mesmo que você porque tá no carro. o exemplo que você deu é muito positivo, muito importante, porque a tendência com a crise econômica é aumentar a criminalidade. Pois é, não, em todas as questões, a vida do condomínio continua, e assim como nós, seres humanos, o Covid-19 não faz que evite que você tiver um infarto, você vá para o hospital, se você tiver uma infecção, que você se trate. Então, as coisas são complementares. Imagina você, Ricardo, está dirigindo, indo aí para Atibaia, com essa vista bonitinha que está aparecendo aí no fundo da tua tela, e na metade do caminho te fura o pneu. Você vai abandonar a direção e o carro cai no barranco ou você vai parar para trocar o pneu? Nós estamos vivendo essa época. Nós temos que trocar o pneu e saber que o carro ele vai continuar. Você tem que cuidar da sua família. O que a gente está vivendo hoje é um regime de exceção. É que a gente está privilegiando o coletivo nesse momento em detrimento ao individual. Gabriel, a gente vai fazer uma interrupção e no segundo bloco eu quero que você seja mais objetivo para a gente falar algumas mudanças culturais, posturais, comportamentais, tanto no segmento condominial quanto no entendimento de coletividade que teremos no seu entendimento pós esse momento de quarentena, ok? Excelente, então, excelente, cara. E você que está em casa, sexta-feira, o segundo bloco dessa entrevista mais que especial com o Gabriel Carpati. Até lá.